Boa noite a todos. Nosso grupo vai apresentar como o tamanho e a pressão afetam a força de um elevador hidráulico. Um estudo prático sobre a lei de Pascal. Os componentes do grupo são Carlos Adalberto, Luiz Felipe, Rian Vinícius e Vinícius Alves. Bom, aqui temos uma breve introdução, né? Os sistemas hidráulicos hoje são muito utilizados para transporte de carga e o princípio que rege essa transmissão de força através do fluido é a lei de Pascal. Né? O princípio básico é a lei de Pascal, que afirma que a pressão aplicada a um fluido incompressível se transmite igualmente em todas as direções. Nesse estudo, a gente construiu um modelo de elevador em miniatura, utilizando seringas e palitos de picolé. O nosso objetivo era investigar como a variação do tamanho das seringas iria afetar a força exercida e o desempenho do sistema, simulando um mecanismo hidráulico bem simples. Os materiais utilizados para a realização do experimento foram 12 palitos de picolé, seringas, uma de 5 ml, duas de 10 ml, sendo uma dessas presas ao protótipo e outra seringa de 20 ml. Também utilizamos fita adesiva, uma caixa de isopor para a base das seringas e arames para poder fazer as conexões dos palitos de picolé no protótipo. E também utilizamos algumas mangueiras para fazer as conexões das seringas da base com a seringa que está presa ao protótipo. Bom, e o processo de montagem ele foi bem simples, né? A gente apenas conectou os palitos de picolé um com o outro, tanto no meio como nas extremidades. Conectamos com os arames. E os arames a gente também conectou um lado do protótipo com o outro. E também prendemos uma seringa no meio de um desses arames. Aí prendemos a estrutura do nosso elevador numa base fixa e também colocamos as seringas numa caixa de isopor para ficar mais organizado e podemos visualizar melhor o resultado. Eu sou o Vinícius e vou contar um pouquinho sobre o funcionamento do sistema hidráulico. O sistema hidráulico baseado nas seringas é uma pequena miniatura de como funcionam os sistemas hidráulicos grandes, mas o princípio é basicamente o mesmo. Funciona da seguinte forma: quando a pressão ela é aplicada a uma seringa, né, ou a força ali feita sobre aquela seringa, quando há peso sobre uma seringa de um lado, a pressão ela é aplicada a essa seringa, a força gerada ela é transmitida ali por aquele fluido que preenche o interior das seringas, dos dois tubos conectados dentro daquele sistema fechado, forçando o fluido a se mover. E a pressão, essa pressão do fluido se movendo, ela é distribuída de forma equitativa. Tá? Então, de acordo com a lei de Pascal, isso resulta no movimento do objeto fixado ao sistema, que simula, nesse caso, a ação de um elevador. E algo interessante é que a pressão aplicada em um ponto do fluido ela é transmitida igualmente em todas as direções. Ou seja, ao aplicar uma força sobre o êmbolo de uma seringa, o fluido ele exerce a mesma pressão sobre a superfície do êmbolo da outra seringa, mesmo que o tamanho das seringas sejam diferentes, gerando então movimento. Esse princípio ele é o que permite que as forças relativamente pequenas sejam amplificadas, né, ou ampliadas, dependendo da área dos êmbolos das seringas. Ou seja, quando nós temos uma seringa relativamente pequena de um lado e uma grande do outro, ao contrário do que subjetivamente já queremos pensar, quando eu tenho uma seringa pequena, eu não preciso fazer mais força para que a seringa grande se mova. Né? Então, eu faço uma força proporcional, claro, né? ou equitativa, que move a seringa do outro lado. Efeito da variação das seringas. A variação do tamanho das seringas afeta diretamente a força gerada pelo sistema, e por isso pode ser explicado pela relação entre a superfície do êmbolo, volume do fluido e a pressão exercida. A força gerada em um sistema hidráulico é dada pela equação F é igual a P vezes A, onde F é a força, P é a pressão e A é a área da superfície do êmbolo da seringa. A pressão P, conforme a lei de Pascal, é a mesma em todos os pontos do sistema. No entanto, como a área do êmbolo varia com o tamanho da seringa, a força gerada será maior em seringas com áreas do êmbolo maior. Uma seringa maior, como a de 20 ml,
possui um êmbolo com uma área maior, o que resulta em uma maior força gerada, mesmo com a mesma pressão aplicada. Volume de fluido e movimento. A variação no volume da seringa também influencia a quantidade de fluido que pode ser deslocada em uma única compressão. Em seringas maiores, mais fluido pode ser movido, o que possibilita um movimento mais eficiente e maior deslocamento do objeto. Já seringas menores, com menor volume de fluido, pode gerar um deslocamento menor do objeto, mesmo que a pressão aplicada seja a mesma. Pressão e eficiência. A pressão aplicada ao fluido influencia diretamente a velocidade com que o fluido se move. Quando uma pressão maior é aplicada à seringa, o fluido se desloca mais rapidamente. No entanto, uma pressão excessiva pode gerar perdas no sistema, como vazamentos ou ineficiência no movimento do fluido. É importante que a pressão seja controlada de forma equilibrada para garantir a eficiência do transporte sem comprometer a integridade do sistema. Agora vamos para a parte prática do experimento. Vimos que ali o reservatório está vazio e vamos encher ele com meio quilo de água, uma parte de água aí, para ver se a seringa de 5 ml, com essa força exercida sobre ela, vai fazer o elevador levantar. Já colocamos o peso sobre a seringa, vemos que não funcionou e vamos adicionar mais uma parte de água, completando 1 quilo de peso sobre a seringa. Vamos fazer o teste agora para ver se com esse peso a seringa vai conseguir levar o elevador, né? Vamos apoiar aqui melhor. E deu para ver que com aproximadamente ali 1 quilo de peso sobre a seringa, ela conseguiu, a seringa de 5 ml conseguiu fazer com que o elevador funcionasse, com que ele se elevasse. Agora vamos usar o mesmo peso, né, de 1 quilo, para testar se a de 10 ml vai levantar o elevador. Levantou um pouco, mas ainda não suficiente. E vamos colocar mais uma parte de água se aproximando de 1,5 kg de força sobre a seringa de 10 ml. Agora vamos colocar, fazer o teste ali, e já de cara vemos que funciona. O elevador levanta com 1,5 kg. E vamos agora também passar para esse 1,5 kg fazer o teste na seringa de 20 ml. Conectando aqui o cabo, agora aferindo se vai funcionar. Vimos que não funcionou com 1,5 kg. E agora vamos adicionar mais uma parte de água, né, ali para completar aproximadamente 2 kg de peso, que vai estar colocando força ali sobre aquela seringa. E com 2 kg a gente vê que o elevador ele funciona. Quanto maior a seringa, mais força vai ser necessária para mover o elevador. Bom, aqui temos nossos resultados e discussões. Então, a partir do que foi analisado, a gente concluiu que o comportamento do sistema hidráulico é dependente de algumas condições operacionais, entre elas o volume do fluido e a pressão aplicada. Então, a gente utilizou uma ferramenta bem simples, né? um protótipo bem simples, para demonstrar os princípios fundamentais da hidráulica, inclusive conseguir visualizar a aplicação da lei de Pascal dentro do nosso protótipo, né? Esse estudo que a gente fez vai reforçar justamente a importância, né, de um modelo bem simples conseguir trazer à tona e à compreensão conceitos que são fundamentais dentro da engenharia hidráulica. Bom, pessoal, o experimento ele demonstrou de maneira bem prática, como podemos ver no slide, né, bem simples, como é que a variação do tamanho das seringas ou dos cilindros, eles influenciam na força exercida em um sistema hidráulico. Então, quanto maior a área do êmbolo nas seringas ou nos cilindros, maior a força gerada, que por sua vez contribui para uma maior capacidade de elevação, né, ou de pressão, de força. Além disso, a pressão aplicada ao sistema influencia diretamente a eficiência do movimento, com pressões mais altas acelerando o deslocamento do fluido, mas também exigindo maior controle para evitar perdas de eficiência.